com a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos fazer um estudo da Palavra de Deus que se encontra no livro de Lucas, Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 11 e o versículo 1. Lucas capítulo 11, versículo 1, está escrito assim: E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduza em tentação, mas livra-nos do mal. Glórias a Deus. Hoje nós vamos aprender o que a Bíblia nos ensina a respeito da oração. Como nós devemos orar? Ora, tem muitas pessoas que têm dúvidas a respeito de orar. Será que estou orando corretamente? Será que a minha oração está chegando aos céus? Será que Deus está ouvindo a minha oração? E hoje nós vamos, biblicamente, ver o que nos diz a palavra a respeito da oração, de que forma nós devemos orar. Será que há uma maneira correta de orar e uma maneira errada de orar? Será que eu devo usar palavras difíceis ou não? Como nós devemos orar? Ora, quando os discípulos perguntaram a Jesus e pediram a Ele como nós devemos orar, ensina-nos a orar, a primeira coisa que Jesus ele nos disse foi que nós devemos pedir ao Pai. Então a primeira forma de começarmos a nossa oração é pedindo diretamente ao Pai, orando a Deus. Como Jesus ensinou aqui, ó, Pai nosso que está no céu. Então o primeiro momento da nossa oração, nós devemos dirigir a nossa oração diretamente a Deus, falando com Deus. E desta forma, nós vamos discorrer a nossa oração, vamos fazer a nossa oração e nós devemos terminar a nossa oração em o nome do Senhor Jesus. Pois Jesus ele disse: tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, eu o concederei, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Ou seja, nesta palavra Jesus ele ensinou que a oração deve ser iniciada falando diretamente ao Pai e deve ser terminada pedindo em nome do Senhor Jesus. Então esta é a forma básica que a palavra de Deus nos ensina sobre a oração, como nós devemos fazer oração, como deve ser a nossa oração. Ora, agora veja bem, lá em João, capítulo 14, Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 13,
nos fala um pouco mais sobre a oração. Olha o que Jesus disse aqui. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, foi como eu disse, né? Tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então devemos orar, pedindo a Deus, e terminar a nossa oração em nome de Jesus. Agora vamos abrir a nossa Bíblia em Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. E o versículo 3, onde também nos fala acerca da oração. E diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Então vejamos que Jesus disse que nós devemos pedir ao Pai, em nome do Senhor Jesus, que Ele o faria. Porém aqui em Tiago nós vemos que há muitas orações que não são respondidas. Por quê? Porque estão pedindo mal, para gastar em vossos deleites, ou seja, para envaidecer-se, para gastar em seu próprio proveito, algo que a pessoa não necessita, né? Então pede, mas não recebe, porque Deus sabe que aquele pedido é uma vaidade, está pedindo para gastar com os vossos deleites, ou seja, com os vossos prazeres, com as coisas que desagradam a Deus muitas vezes. Então, o pedido desta maneira não será recebido. Pedis, mas pediu mal. Então, não será concedido por Deus esse tipo de oração. Um exemplo, a pessoa ela pede, eu quero algo valioso, né? Ela pede algo valioso, sendo que aquilo não é necessário, ela não tem necessidade daquilo, ou pede algo que Deus sabe que aquilo vai causar um mal na vida da pessoa. Até mesmo muitas pessoas, se receberem bens materiais, acabam se afastando da presença de Deus, saindo dos caminhos de Deus. Então, quando pedimos mal para gastar no nosso deleite, nós não receberemos de Deus. Também em Pedro, primeira epístola de São Pedro, capítulo 3, versículo 7, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7, nós vamos ler aqui. Que diz assim: igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então a Bíblia nos fala aqui que as nossas orações, elas podem ser impedidas se nós não estivermos fazendo o que é certo diante de Deus, que nós não estivermos em comunhão, né? Aqui fala sobre o marido que deve ter a esposa como vaso mais fraco,
deve estar em acordo entre ambos, eles devem estar com entendimento, ou seja, os dois devem estar no mesmo entendimento para que não venha a ser impedida as orações. Então, na verdade, as orações elas podem ser impedidas. Podemos pedir e não receber, como nós vimos aqui, para gastar nos deleites, e também as nossas orações podem ser impedidas. Há muitas coisas que podem impedir as nossas orações, como está escrito, o Senhor disse lá no livro de Isaías: as minhas mãos não estão encolhidas para que não possa vos abençoar, nem os meus ouvidos estão agravados para que não possa vos ouvir. Porém, os vossos pecados fazem separação entre mim e vós, para que eu não vos ouça. Então, o pecado, ele também é um grande impedimento. Se a pessoa está no pecado, a pessoa está fazendo as coisas erradas, fora do que diz a palavra de Deus, ela está pecando, não se arrepende do pecado, não pede perdão para Deus, não deixa o pecado. Essa oração dessa pessoa, ela não será respondida, ela está sendo impedida por causa dos pecados. O pecado faz uma separação entre nós e Deus. A única oração que não será impedida de alguém que esteja no pecado é uma oração de arrependimento. Quando ele ora a Deus, se arrepende dos seus pecados, pede perdão a Deus, aí sim ele vai fazer a oração e vai ser atendido. Mas aquela pessoa que está no pecado, que não quer deixar o pecado, ela vai orar, mas as orações dela não serão respondidas. Porque, um exemplo simples, se um filho ele está fazendo o que é errado, o pai, a mãe vai corrigir aquele filho. Porém, se aquele filho não ouvir a correção do pai, a correção da mãe, certamente o pai e a mãe não vão presenteá-lo, não vão dar presente para aquele filho, não vão elogiar aquele filho, não vai fazer a vontade do filho, porque o filho está em desobediência. Assim, nós sabemos que funciona, né? O pai e a mãe vai agir desta forma para corrigir o filho. Da mesma maneira, Deus também ele não vai responder a oração daquele que está no erro, daquele que está no pecado. Por quê? Porque aquele filho, aquela pessoa, ela tem que se arrepender, corrigir. É uma correção de Deus para que aquela pessoa venha a se arrepender. Quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, as nossas orações, elas são respondidas. Veja bem que a Bíblia nos fala assim, ó, deleita-te também no Senhor, ou seja, faça a vontade de Deus, e Ele concederá o desejo do seu coração. Ou seja, aquilo que você deseja no seu coração, que você ora a Deus, o Senhor irá conceder, desde que nós estejamos fazendo a vontade de Deus. Esta é a promessa de Deus para nós. Agora vamos abrir a nossa Bíblia lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Glória a Deus. Ele nos diz assim: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada.
Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Então aqui o apóstolo Tiago nos fala sobre pedir sabedoria. Ora, quando nós vamos orar, a primeira coisa que nós devemos pedir é sabedoria. Nós precisamos de pedir a Deus sabedoria. Sabedoria para entendermos a palavra de Deus, para compreendermos o querer de Deus para a nossa vida. E a Bíblia nos diz aqui em Tiago que quem tem falta de sabedoria, ou seja, quem não está entendendo o que diz a palavra de Deus, não tem um entendimento, deve orar e pedir a Deus que dê sabedoria. E ter no seu coração a certeza que irá receber de Deus essa sabedoria necessária. Ou seja, aquilo que nós precisamos entender, Deus irá nos revelar, irá nos ensinar. E quando nós não entendemos, Deus vai, por intermédio de alguém que tem um chamado de Deus para ministrar a palavra, e vai trazer aquela palavra de sabedoria até nós, de forma que nós vamos entender a vontade de Deus. Quando nós oramos, pedimos a Deus sabedoria, às vezes nós lemos a Bíblia e não estamos entendendo. E Deus usa alguém, usa um pastor, um pregador da palavra de Deus, para trazer a revelação da sua palavra, a fim de que nós venhamos a entender. Porque é a vontade de Deus que nós entendamos a palavra de Deus, que nós venhamos estar alimentados com a palavra de Deus, para não errarmos, não pecarmos contra Deus e acabarmos em um caminho que vai nos levar a um prejuízo, tanto nessa vida como para a eternidade. Então nós devemos pedir a Deus, primeiramente, quando nós vamos orar, nós devemos pedir sabedoria. Recapitulando, a nossa oração deve ser começada dirigindo a oração a Deus, terminando em nome de Jesus, e nós devemos pedir primeiro sabedoria. Para que, veja bem que aqui o Senhor já nos dá sabedoria, para que nós venhamos entender que há pedidos na nossa oração que nós não vamos receber, porque estamos pedindo mal, estamos pedindo para gastar nos nossos deleites, nas nossas vontades carnais. E há orações que não serão respondidas porque são impedidas, porque há discórdia, há pecado, há oração que é impedida porque quando nós estamos brigados, de mal, com o coração amargurado, rancoroso com alguém, ou fizemos algo, cometemos algum agravo contra alguém, e aquela pessoa está chateada conosco, a Bíblia diz que nós precisamos, antes de orar, nós devemos ir nos consertar com o nosso irmão. Devemos pedir perdão para aquele irmão, estar em paz com o irmão, para que depois nós venhamos a apresentar o nosso sacrifício, a nossa oração a Deus, a fim de que Deus venha nos ouvir. Então há coisas que acabam impedindo as nossas orações, tá? E devemos pedir, então, primeiramente, sabedoria. Vamos ler também lá em Judas, versículo 20. Livro de Judas, versículo 20. Está escrito assim, ó: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo.
Ora, a Bíblia fala aqui em Judas que nós podemos orar no Espírito Santo, que vamos edificar a nós mesmos. O que significa isso? É aquela oração que nós começamos a orar e parece que a oração está um pouco difícil, no começo não temos muitas palavras, mas no decorrer da oração nós começamos a sentir uma alegria, nós sentimos uma vontade maior de estarmos orando e temos alegria, sentimos a presença de Deus e nós começamos a perceber que a oração flui, que nós começamos a orar por alguma pessoa, orar pela família, orar pelo Brasil, orar pela nação brasileira, orar pelo planeta, orar pela igreja, orar pelos irmãos, pelas famílias, orar para que Deus venha paralisar essa pandemia do coronavírus. E aí nós começamos a sentir uma alegria nesta oração. E nesta oração nós sentimos a presença de Deus e nós somos edificados na oração. Então a oração no Espírito Santo, ela nos edifica. Esta oração é a melhor oração que o crente deve fazer. Então nós devemos orar até nós sentirmos a presença de Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Agora nós vamos ler lá em Provérbios, capítulo 15, versículo 29. Provérbios 15, 29. Nós vamos ver o que diz a palavra de Deus a respeito da oração aqui. Longe está o Senhor dos ímpios, mas escutará a oração dos justos. Longe está o Senhor dos ímpios, mas escutará a oração dos justos. E quem são os justos? Os justos são todos aqueles que são justificados pela morte de Cristo, que aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador e professam esta fé e andam segundo a palavra de Deus, cometendo e praticando justiça, fazendo a justiça, obedecendo a palavra de Deus. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós somos justos aos olhos de Deus. Sendo assim, a oração dos justos, ela será ouvida por Deus. A Bíblia nos diz também que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Quando nós oramos e nós pedimos ao Senhor, nós temos a certeza de que o Senhor está nos ouvindo e que Ele vai responder as nossas orações. Por quê? Porque nós estamos justificados por Cristo. Nós andamos segundo a luz da palavra de Deus. Nós nos desviamos do pecado, fugimos do que é errado e fazemos a vontade de Deus. E desta forma, Deus, os ouvidos do Senhor, eles estarão sempre atentos às nossas orações. Vamos ler também em Colossenses, capítulo 4, para nós estarmos concluindo aqui esse estudo. Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versículo 2. Perseverai em oração,
velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Glórias a Deus. Então Paulo aqui estava ensinando que nós também, todos nós devemos orar pelos pastores, pelos pregadores da palavra. E quando nós oramos pelas autoridades eclesiásticas, ministeriais, quando nós oramos por alguém que tem um ministério pastoral, por alguém que tem um ministério da palavra, quando nós oramos desta maneira, nós estamos pedindo a Deus por aquela pessoa, para que Deus dê a palavra, para que nós recebamos essa palavra. É importante que Deus venha abençoar os pastores, os pregadores, que venha usá-los de tal forma que nós possamos receber de Deus este alimento, para que nós verdadeiramente possamos entender a vontade de Deus e sermos abençoados. Então nós devemos orar pelos pastores, para que Deus venha guardar, para que Deus venha dar sabedoria, para todas as vezes que abrirem a boca para pregar a palavra de Deus, que venham ser usados por Deus, que Deus guarda, livra de todo mal. Então nós devemos orar também pelos pastores. E aqui nós concluímos este ensino da oração. Nós vemos aqui muitas formas que a Bíblia nos mostra a respeito da oração. Mas devemos entender uma coisa, que por mais simples que seja a oração, Deus ele conhece os corações. Ainda que a pessoa fala, mas eu não sei de que forma orar, o que eu vou falar. O princípio básico da oração é que venhamos pedir a Deus, em primeiro lugar, e em nome de Jesus. Fazendo desta forma, já é um princípio básico da oração, né? E certamente nos abstendo do pecado, tendo uma vida de santidade, buscando fazer a vontade de Deus, nós vamos dessa forma obter a resposta de Deus. E tenha certeza que Deus hoje está nos respondendo aqui. Se você tinha dúvida de como orar, então hoje eu creio que você já tirou a sua dúvida a respeito de como orar, né? Vendo aqui a palavra de Deus. Orar não é uma coisa complicada, não precisamos de usar palavras difíceis para falar com Deus. Deus, ele é simples. As palavras que nós falamos com Deus são palavras simples. Quanto mais simples nós falamos com Deus, se torna melhor a nossa oração. Por quê? Deus não está preocupado se nós vamos falar palavras bonitas ou não. O que Deus está preocupado é que se essas palavras provêm do nosso coração, realmente nós estamos falando com Deus de todo o coração. Para encontrarmos o Senhor, a Bíblia diz assim, que o Senhor diz, buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então é importante a sinceridade. Quando nós oramos com sinceridade, as nossas orações elas serão respondidas. Assim nós concluímos aqui esse estudo de hoje.